Nem sei que hora que é. Eu tava vendo uns vídeos no YouTube para diminuir a barra lá, que ia ver o vídeo do Felipe Neto que o amigo meu falou, né? Tal, que ele gostou. E o amigo meu de infância que tava fazendo uma live com ele. Eu vi um vídeo do Paulo Filósofo falando sobre que ele disse que tinha uma pessoa que escreve para ele que é chata, que não gostou do jeito dele porque ele põe detalhe nas coisas. Mas eu havia falado que ele põe tanto detalhe nas coisas e que ele quer, como fala, colocar tanto viés nas coisas e construir questões até um ponto que, em vez de ele apelar à sabedoria, ele apela ao instinto primitivo comum das pessoas para as pessoas adquirirem, como fala, aglutinação ao Bolsonaro e tal, ou ódio ao Bolsonaro. Sério, ele respondeu, Igor Salles, espera um pouquinho, eu vou ver daqui a pouco. Salles, você precisa descansar um pouco a mente, cara. Eu tenho que ir um pouco alto, cara, tem dia que você vê que eu tô assim... Mas eu falei, eu não falei... Tem dia que eu fico assim, Igor. Voltando à questão aqui, o Paulo Filósofo, ele fez um vídeo muito estranho, ele disse sobre o fogo que foi o dom dado por um deus lá, o Proteus, né? Eu esqueci qual que é que ele estava falando lá, né? Platão e o livro um estudioso mais tempo lá, que era sofista, né? Eu sabia desse, Heráclito, não, Pirato, alguma coisa assim. E aí ele falou sobre o fogo, né? Que o Deus ele pegou e deu fogo para a humanidade se proteger, né? Isso eu sempre soube, mas não sabia qual que era o embasamento daquilo. E ele disse que cada animal ele tinha um poder, né? E o ser humano ele não tinha poder nenhum. Mas o contexto daquilo ali para o ser humano ele conseguir sobreviver, né? E tal, e ele não tinha padrões igual aos outros animais pelo fato de que ele não tinha confiança nisso daqui. Ele deu a justiça e a vergonha, né? Então, ou seja, as pessoas elas construíam as coisas e aí as outras pessoas, como falam, tinham vergonha de destruir a coisa dos outros ou a construção da sociedade. Mas aí, a partir do momento que o senhor diz que é a favor, que acredita nesse princípio, né, desse pensador, dizer que a democracia deve ser destruída, né, vamos dizer assim, não sei se o senhor falou isso. O senhor falou a palavra F, né? Porque o senhor não tem medo de questionar as coisas. Ou seja, o senhor está sendo anti-sofista, está a favor do Platão, mas o Platão disse que a justiça ela precisa de um embasamento filosófico. Mas a questão é isso, você jogou os dois pontos não tem nem certo e errado, e os dois pontos totalmente se desencontram. Então é isso. Aí o senhor começa a relatar sobre a Lava Jato, sobre o Supremo e sobre os políticos, né? E o senhor disse que tudo tem que... E aí qual que seria a questão? A Lava Jato, a gente pode colocar ela como um desses bichos que o senhor falou. Não vou falar aqui a palavra aqui para tal. Aí o senhor falou que o Supremo é um desses bichos que o senhor falou. Depois o senhor falou que o Bolsonaro, ou você chamou até o Bolsonaro de burro, e o pessoal do governo, tal. Então você disse que isso deve ser destruído e que os poderosos da sociedade, os governantes, que eles têm os escravos, e o senhor é a favor dos governantes de esquerda, e eles têm os escravos que somos eu e o senhor. Eles criam burocracia sobre burocracia, os outros sistemas apoiam, aceitam isso, e esse sistema é cego, sem consciência, e caminhou para um abismo. E aí o senhor tanto que defendeu o Lula e tal, e aí o senhor está falando que esse sistema ele tem que ser empurrado, vocês não estão vendo meu pé, não? Estou tão fraquinho assim. Esse sistema tem que ser... Ah, não, está indo muito rápido. Ah, não, está indo baixo mesmo. Agora vocês viram, né? Esse sistema tem que ser empurrado para o abismo. E esse sistema, ele cria dependência, ele cria escravidão, ele cria, como fala, miséria.
Eles trazem os grandes empresários para manipular isso. Existe conluio entre todos eles. E todos eles vivem bem. E o senhor é a favor desses políticos e desse sistema corrupto. Agora o senhor está dizendo que é um filósofo que é a favor do questionamento, não tem medo do questionamento. O seu vídeo é bem complicado, eu gostei, adoro contextos complicados, mas ele não é tão complicado assim. Morreu o assunto aqui. Você falou sobre a justiça de forma primicial. Se o ser humano, Paulo Filósofo, não consegue saber qual é o código-fonte do porquê que o ser humano é o ser humano, porquê o que o ser humano pensa, porque pensa, ou como é gerado as suas ideias, ou toda a estrutura e a cadeia do pensamento, e, infelizmente, eu estava até na live aqui conversando, o ser humano normal só sabe falar das suas causas e as suas motivações, né? E as conclusões das coisas em relação à sua motivação. O ser humano não consegue explicar o que vai acontecer na conclusão e a sua consequência, não consegue explicar quais são as suas causas e nem todos os entrepontos sobre isso, né? E eu tenho que explicar tudo aqui, eu sou tido como louco na internet, né, Igossauro? É triste. Sobre a justiça, o Deus dos judeus, né, ou dos mansos e humildes de coração, ou dos gentios, ele diz que a ordem primicial da justiça é uma só: seja dado segundo a sua justiça. Ou seja, a justiça que você prega, ele está diretamente relacionada ao seu comportamento, diretamente relacionada ao seu estado emocional, ao seu estado mental, à questão, à situação e à solução. É a partir do momento que eu sou uma pessoa fraca, a minha justiça ela é fraca. E a minha justiça vai ser de acordo com a minha fraqueza e a tentativa de ganhar as coisas e ter toda a razão. Infelizmente, os três poderes que deveriam lutar pela questão primicial da existência, que é a vida, eu não vejo isso, né? E voltando à questão aqui do relato, já perdi a linha. Por exemplo, uma pessoa ela é corrupta porque ela não tem capacidade de lutar, ela não acredita, ela usa e manipula, e todos os youtubers fazem isso. Então, a partir do momento que eles usam e manipulam essa corrupção, né, eles... essa questão deles serem corruptos é porque eles não têm capacidade de conviver aquilo. Então, eles só ficam corrompendo alguma coisa. E a partir do momento que eu sou corrupto, existem todos os paralelos. Eu não sou capaz de fazer certa coisa, eu acredito que todas as coisas devem dar errado, e eu sigo essa verdade. Então eu olho para minha esposa e vejo minha esposa fazendo tudo certo. Então eu vou começar a trair ela, vou começar a enganar ela, vou começar a mentir ela, vou começar a destruir tudo que ela tem. E aí eu vou deixar ela totalmente sem nada, eu vou querer ela totalmente ruim, eu vou querer ela totalmente entregue a minha verdade, e vai existir um comum acordo entre eu e ela sobre corrupção. Já vi famílias fazerem isso, e isso é a destruição da família, né? E às vezes a mulher, ela não age pelo fato de que ela é corrupta, ela age porque foi a última coisa que ela ficou dentro dela, ela precisava se livrar da corrupção fazendo mais corrupção, né? Mas é uma simples pergunta. A partir do momento que eu não consigo viver essa realidade, será que a realidade está errada ou eu estou errado? E existe uma coisa me corrompendo e fazendo com que eu destrua tudo, e que um dia eu tiver consciência de tanta vergonha que eu cometi, de tanta corrupção, eu vou, como fala, me destruir porque eu reconheci o meu erro e a minha injustiça, né? Porque a partir do momento que eu tento impor uma perfeita imperfeição, uma perfeita corrupção, né, eu estaria em erro se eu sempre corrompesse as coisas e ganhasse. Eu tenho que perder, eu tenho que me autodestruir para provar que eu sou um corrupto em grau, número e gênero. Eu
acho que eu não consegui explicar isso daqui, mas seja dado segundo a sua justiça é uma expressão extremamente complexa, né? E tal. Mas qual que seria a questão disso, né? Seja dado segundo a sua justiça. Por exemplo, eu vou dar uma explicação aqui mais clara e mais simples. A nossa justiça brasileira, ela se baseia em qual princípio, qual objetivo, né? Ela se baseia em quê? Que existe o livro de Constituição, que diz que é para a nossa vida, que existem três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Esses três poderes eles têm a total intervenção ao bem das pessoas, mas o governo ele esquece a premissa, ele acredita que ele tem que intervir em tudo para impedir que a pessoa tome uma atitude, porque qualquer atitude que a pessoa tome, ela não está preparada, porque ela é pobre, negra, burra, isso, aquilo, ela é um profeta da destruição. Então, se deve proibir tudo e criar taxa em tudo, para dizer, ó, se você errar, tudo já é muito difícil para você errar. E se você errar, aí você perde de vez. Né? E eles perderam o objetivo total da lei. Né? Então, a primeira emenda é a vida, a segunda emenda parece que é o latifundiário e tal. Essas são leis em relação sobre direito de posse ou não, que tira a discussão da vida. Eles não conseguem explicar como uma sociedade deve ser feita perfeita, como os indivíduos dentro da sociedade devem ser perfeitos, o que os indivíduos fazem e deixam de fazer, mas eles caem na questão material. A nossa lei ela não consegue entrar no raciocínio, ela não consegue entrar no pensamento, não consegue questionar o porquê que o ser humano faz uma escolha ou não. E isso daqui pode ser até besteira, mas a partir do momento que eu sei o porquê que uma pessoa vai tomar uma escolha ou não, se ela vai fazer o que é certo ou errado, isso é uma prevenção, aonde eu posso fazer uma autoanálise de mim e evitar o erro meu, né? Como quando você vai tirar CNH tenta prever todos os acontecimentos de pilotagem, e se você tentar seguir todas as regras, é impossível você sofrer um acidente, né? A não ser que a outra pessoa cause aquele acidente, né? Mas mesmo assim, se você levar além, por exemplo, hoje, eu fui fazer uma curva na rua, uma mulher foi, eu estava vindo para cá, ela fez assim. Mas como eu tomo cuidado, eu já tinha diminuído, estava prestando atenção na pista de rolamento, e aquela pista de rolamento era pequena, tal, não era um trânsito pesado, então não andei com toda a velocidade, eu não andei pensando em cumprir o ponto de A a B. Evitei. Aí uma outra mulher passou correndo na minha frente. Eram decisões de segundo. O que eu fiz? Ela estava vindo para cá, como fala? Ela estava passando para cá e eu estava vindo para cá. Ou seja, fatalmente eu ia matar a mulher. E eu não estava em alta velocidade, eu não ia matar, mas eu ia atropelar ela. Eu ia pegar a mulher. Então, eu fiz isso e acompanhei ela. Ela foi, parei a moto e fui na minha trajetória. Se eu não fizesse isso, eu teria batido na mulher. Né? Então, a nossa lei, ela não é justa e ela não leva em consideração a justiça. Ela é uma lei que leva em consideração ao quê? Ela não leva o ser humano, então ela leva o sistema. Então, qualquer pessoa que reage no sistema é punido. A nossa lei não leva em consideração quem perdeu a posse, só fala que ele é um latifundiário e que deve ser restaurado o latifúndio dele. O que mais? Alguém comentou aqui? Eu vi um comentário. E aí, pessoal? Beleza? O que aconteceu? É 4 da manhã já. Então é isso. Então a nossa lei, ela é, como fala, paliativa, né? Ela simplesmente pune o acusado que cometeu o erro, porque aquele acusado, ele é culpado pelo erro, não ressarce o erro da pessoa e não evita a causa e ainda não vê quais foram
Talvez a justiça pode saber até a motivação que a pessoa cometeu o crime, mas não consegue ver qual é a causa da motivação do bandido para reestruturar ele na sociedade, que o bandido é um ser humano que se desestruturou totalmente, não quero entrar nesse assunto. E a nossa justiça não consegue ver a desestruturação da vítima para tentar reestruturar ela novamente na sociedade. Mas a nossa lei ela não deveria punir, ela deveria evitar tragédias. Porém, como que ela pode evitar tragédias se a nossa justiça é feita para o sistema e não é feita para o indivíduo? Que é a questão primordial da nossa sociedade. Então, a nossa lei ela não é justa. Né? A nossa lei realmente ela é cega. Mas ela não é cega porque é imparcial, ela é cega porque ela não consegue enxergar a verdade. Né? Mas voltando à questão aqui, a nossa lei é um absurdo. Por exemplo, o cara ele se forma para advogado, ele se forma para um juiz e ele não sabe o que é verdade. A verdade dele é simplesmente a causa e a ação do indivíduo em relação à sociedade. Se eu perguntar para qualquer juiz o que é verdade em todos os seus paralelos, nenhum juiz, ou um advogado, um promotor, ninguém vai saber responder. A verdade é bem simples, é a vida. A razão de todas as coisas é a vida. A razão do indivíduo é a vida. A razão de cada coisa é a vida. A razão como falo, de um animal é a vida. A razão de um produto é a vida. Por exemplo, qual que é a vida desse sistema? Esse sistema, será que ele foi projetado por causa da geladeira? O Paulo Filósofo falou que a maior arma que a gente teve é o fogo, né? E o fogo, pelos evolucionistas, foi o responsável do crescimento do cérebro humano. O ser humano ele começou a comer mais carne feita, então ele conseguia pegar uma quantidade de caloria mais rápido, o seu estômago conseguia digerir mais, o estômago do ser humano tinha 400 quintilhões de estômago dentro do estômago, ele diminuiu, virou um estômago pequenininho, a gente come e a gente digere o alimento pronto. Então nosso corpo, ele não precisa ficar comendo toda hora em excesso, né? E os seres humanos eles tinham 48 bilhões assim, de quilômetros de altura para conseguir comer uma vaca a cada 1 minuto. Estou tirando sal, tá, pessoal? Mas a questão aqui sobre a teoria dos evolucionistas falar que nosso estômago diminuiu, nosso cérebro cresceu, é porque a gente parou de comer comida crua e começou a comer comida assada pelo fogo. Não vem falar que é mesmo para mim. Voltando à questão aqui, a nossa sociedade, infelizmente, ela é desconexa. Os indivíduos dentro da sociedade, eles vêm por causa do capitalismo. Os nossos pais, eles estavam querendo capitalizar ou comprar alguma coisa e o desejo pelo sexo foi extremamente alto e aí um transou com o outro e a gente é uma gravidez não planejada. É difícil um brasileiro nascer planejadamente, a não ser os pobres, que são a classe média, ou a não ser os ricos que planejam os filhos. Eu mesmo e vocês provavelmente não são crianças planejadas, né? Aconteceu por acontecer numa relação. Meio que eu fui planejado que meus pais casaram, né? Mas mesmo assim eu acredito que eu não teve planejamento, né? Sobre o engravidar, talvez meu pai engravidou minha mãe por causa das brigas do relacionamento. Geralmente os pais engravidam as mulheres porque eles não querem perder a mulher, né? E aí, voltando à questão aqui, a partir do momento que você falou, Paulo Filósofo, que não existe justiça, eu estou dizendo que existe, e que a filosofia em si, ela é muito atrasada e muito primitiva, mas como é que eu posso contra-argumentar com o senhor se o senhor não tem as informações que eu tenho, nem as causas, nem a origem das coisas, né? E a verdadeira justiça é dar segundo a justiça de cada pessoa, né? Se a pessoa, ela, como eu posso dizer, não é literalmente igual ao do Velho Testamento, né? Mas é a explicação do Velho Testamento, é a explicação da verdadeira justiça, né? O do Novo. Que por exemplo,
a pessoa que faz o mal ou a pessoa que é injusta, ela tem uma justiça, porque essa é a capacidade intelectual da pessoa, ela tem. Por exemplo, o cara que me ameaçou aqui. O cara, ele está sofrendo tanto pela vida dele, que ele se sente tão agredido, que ele não aguenta mais a vida dele, ele não aguenta a agressão, então ele começa a agredir tudo e todos porque ele acha que o mundo está agredindo ele e que ele tem que mostrar que ele tem força porque ele acredita que ele é homem e que ele tem a força, mas ele não tem força nenhuma, né? Então ele precisa agredir tudo e todos, né? Por causa de que a, a bandeja de justiça dele é: estou sendo agredido, eu tenho que agredir, as pessoas estão errando comigo, então eu tenho que errar com as pessoas. Ele acredita que ele tem toda a razão disso, e isso demonstra a capacidade mental dele. Tem até o vídeo no canal principal lá, e que está até rolando um processo civil e eu acho que criminal também contra ele, contra outras pessoas que tentaram matar eu, minha mãe, e destruir o comércio de uma pessoa, né? E tal. Então, a partir do momento que esse cara ele está sofrendo, ou é preciso alguém conversar com ele, ou é preciso ele fazer uma autoanálise do porquê que ele está sofrendo, qual é a situação que ele entrou, né? E aí ele precisa se libertar desse sofrimento. Ou dele aceitar a situação dele e não culpar ninguém pela situação dele, né? E pelo sofrimento que ele está passando, ele tentar superar esse problema, ou dele mudar o sistema. Porém, o que a esquerda ela oferece? Infelizmente, a esquerda oferece o que? Ai, coitadinho desse homem negro nordestino racista que fica perseguindo o profeta porque ele é paulistano e ele é mais negro do que o cara e tal, e ainda ele fica ofendendo o profeta por outras coisas que eu não quero falar aqui nesse vídeo e não sei o quê. Então, a gente tem que pegar esse cara e entender qual que é o problema dele, como eu falei aqui no vídeo aqui, né? E deveria se aprofundar um pouquinho mais, e tentar fazer com que ele adquire consciência, mudar a vida dessa pessoa e mudar as meias de prática da oferta e procura, porque o grande problema do nosso sistema, da nossa sociedade, é que nós não controlamos oferta e procura, e por isso que existe a guerra capitalista do capitalismo, formando indivíduos com óticas superficiais e paralelas do seguinte: eu quero meu dinheiro, eu tenho as minhas condições, eu vou alcançar meu dinheiro, mas eu não esperava que para alcançar meu dinheiro haveria todos esses problemas, e havendo todos esses problemas aqui, eu vou criar uma personalidade, ou até antes, a pessoa não é ingressada no mercado de valor, mas ela sofre tantos problemas, e ela começa a agir e pensar pelos problemas, e ela não consegue entender quais são as causas dos problemas e a solução. E a esquerda não quer saber de solução, não quer saber de problema, só fica com idealismos e ainda rejeita pessoas que são inteligentes, né? Igual eu, e etc. Ou a direita, o pessoal da direita, se eles pudessem pegar uma arma e botar na minha cabeça, eles botariam imediatamente, porque eles não aceitam o questionamento, né? Nossa, será que o Paulo vai ver todo esse vídeo aqui? Eu queria falar sobre a minha tese de psicanálise, né? Que eu desenvolvi com 17 anos de idade, quando na época eu era um gênio. Não agora que eu sou um velho gagá biruta. Profeta, 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 eu vou matar você. Eu vou bater em você, profeta. Você é profeta, você tem que morrer. Igual o cara lá. O cara magricelo. Aí ele foi me bater. Eu fiz aqui no cara aqui. Ele deu uma bicuda aqui na minha perna aqui. E aí eu, como fala? Fiz igual o Nuclear Dharma e o Wesley Ximenes e tal. Fiz a base aqui. Não deixei o cara aproximar. Se ele aproximava, ele ia levar. Mas ele não fala. Não teve coragem depois. Ah, é 2 horas da manhã. Aqui é 2.